Capítulo de número 24 do livro de Mateus. Jesus está voltando, mas olha, cuidado para não ser enganado. O propósito do livro de Mateus foi demonstrar pela vida e pela obra de Jesus que ele, Jesus, é o Messias esperado e desejado, e assim evangelizar o ser humano em suas aldeias, seus povoados, suas vilas, seus povos, nações, tribos, raça. Também é o de inspirar os cristãos ao serviço grato e fiel de promover o reino de Deus ao apresentar Jesus como tão esperado rei e apresentar o reino que ele trouxe para o cumprimento do plano da redenção de Deus. Duas coisas então, o rei e o reino. O rei é Jesus e o reino é o reino dele. E abra aí então sua Bíblia no capítulo de número 24. Lembrando que o Evangelho de Mateus, ele foi estruturado em 5 tópicos principais: ético, discipulado e missão, o reino do céu, igreja, escatologia. Essa estrutura em si foi padronizada de acordo com os 5 livros de Moisés, de modo a apresentar Jesus como profeta de Deuteronômio 18:18, que aquele profeta que Moisés disse que seria maior do que ele. Eu sou o pastor Daniel Deusdete da Igreja Os Semeadores. Estamos juntos compartilhando o amor, a fé e a esperança. Todos os dias estamos aqui com a palavra de Deus, de edificação, de exortação, de louvor e de adoração ao Senhor Deus, Criador, sustentador e mantenedor da vida. Abra aí então a sua Bíblia, nós estamos na parte 6, que são as mudanças do reino. Desde o capítulo 19 até o 25, nós estamos vendo essas mudanças. Olha, relembrando, as ações de Jesus, as suas parábolas e respostas a desafios revelaram que o seu reino traz mudanças extraordinárias na crença e nas práticas do povo de Deus. Jesus condenou fortemente líderes religiosos de Israel por causa de sua hipocrisia e também os advertiu quanto ao julgamento divino. Esses capítulos do 19 ao 25 focalizam essas mudanças ocasionadas pela vinda do reino em Cristo Jesus. E nós dividimos também em 2 partes, que é a narrativa das parábolas e dos ais, que nós encerramos ontem, e agora o julgamento do reino, que começa hoje. Mateus 24 começa com os discípulos de Jesus querendo lhes mostrar o templo, e também a sua grandeza, a sua beleza, mas Jesus lhes disse que nada daquilo ficaria de pé. Ele estava no templo, sendo ele o templo do Deus vivo. Imagina você, Jesus estava no templo, mas ele era o verdadeiro templo do Deus vivo. Não poderia haver 2 templos. Assim ele profetiza que seria aquele lá destruído em breve. Óbvio, porque o templo que é Jesus não vai ser destruído. Tanto ele mesmo morreria em 3 dias, ressurgiria, como também o templo físico seria destruído, mas não seria reerguido. Hoje não temos um templo físico, mas temos um templo vivo. Jesus Cristo, nosso Deus, é o templo onde nós podemos entrar, onde nós podemos adorar ao Senhor, onde nós podemos louvar, engrandecer e permanecer na presença do Senhor todo o tempo. A resposta provocou curiosidade neles e perguntaram a Jesus quando aquilo se daria e que sinais haveria da sua vinda. No Monte das Oliveiras, então, assentado como era de seu costume, com o tempo para um bom bate-papo, lá estava o Mestre e Senhor, pacientemente explicando às suas ovelhas todas as coisas. Foram 2 as perguntas dos discípulos: quando ocorreriam essas coisas e que sinais haveria de 2 eventos, a volta de Jesus e a consumação dos séculos. Amados, nós estamos esperando a volta de Jesus. Todos os dias nós falamos assim, a gente encerra esse programa como? Maranata, ora, ora, vem, Senhor Jesus. Os capítulos 24 e 25 compreendem o último dos 5 grandes sermões de Jesus em Mateus e focaliza o julgamento do reino. Essa seção é geralmente chamada de sermão profético, por causa do seu conteúdo. A maior parte dela é também relatada em Marcos, no capítulo 13. O capítulo é difícil de interpretar porque a linguagem é simbólica e porque está relacionado com um conjunto de acontecimentos, não somente um único incidente. Há 3 abordagens interpretativas básicas, conforme nós estamos vendo pela Bíblia de Estudo de Genebra, que você adquire aqui na nossa loja Os Semeadores, na loja virtual também, www.ossemeadores.com.br.
Então, há três abordagens interpretativas. Primeira, todo o capítulo 24, ou sua maior parte, pelo menos até o verso 35, fala exclusivamente da destruição de Jerusalém e a vinda e a exaltação de Jesus no céu. Outra abordagem, todo esse sermão se relaciona com a vinda final em julgamento. E a terceira, esse sermão contém uma mistura de acontecimentos de um futuro próximo e de um futuro distante, ou lida com Jerusalém como simbólica do julgamento do mundo de tal maneira que é difícil separá-los em nitidez. Essa terceira interpretação pode explicar melhor a presença de linguagem que focaliza acontecimentos próximos e também bem distantes. Jesus estava se retirando do templo quando seus discípulos chamaram a atenção dele para a grandeza daquela obra pela qual estavam admirados. Mas Jesus profetiza ali dizendo que não ficaria ali pedra sobre pedra. De fato, o templo foi destruído no ano 70 depois de Cristo. Nenhuma pedra foi deixada sobre a outra. Eles estavam indo para o Monte das Oliveiras e Jesus se achava sentado ali, quando curiosos, os seus discípulos lhes perguntaram duas coisas, como já dissemos. Quando sucederiam essas coisas? E a outra pergunta, que sinal haveria de sua vinda e da consumação do século? Os discípulos estavam certos ao entenderem de que a destruição de Jerusalém e a vinda de Jesus em julgamento estão intimamente ligadas, mas assumiram incorretamente que os dois acontecimentos ocorreriam ao mesmo tempo. Não deveríamos supor que todos os acontecimentos nesse sermão sejam cronologicamente simultâneos ou necessariamente sequenciais. Parece. A primeira advertência de Jesus sobre o assunto foi para que eles estivessem atentos, vigilantes, pois poderiam ser enganados, por causa de que muitos iriam vir em seu nome. E outros tantos anunciando que ele voltaria e não tem nada a ver, dizendo ser o Cristo, ou dizendo que o Cristo está vindo, e enganariam a muitos. Conforme nós estamos vendo, guerras, terremotos, perseguições e falsos mestres são todos chamados princípios das dores. São os princípios das dores messiânicas, no verso 8, ou sinais da volta de Jesus. Mas eles são somente indicações de que Jesus está vindo em julgamento, não indicações de quando ele vem. Observe que essas coisas devem acontecer, mas que ainda não é o fim, verso 6. E que essas coisas são o princípio das dores, verso 8. Esses sinais caracterizam todo o período entre a ressurreição de Jesus e a sua vinda em julgamento. Nós podemos ver e saber quando seu Senhor retornaria. A Bíblia de Estudo de Genebra afirma que saber quando ele retornaria faria com que os discípulos ficassem preguiçosos e se tornassem negligentes quanto a vigiar. O único quando que Jesus dá orientação em relação à tarefa deles, depois que o evangelho tiver sido pregado a todo mundo. E você, tem pregado o evangelho na sua vizinhança, na sua redondeza, ao seu lado? Se cada um de nós fizermos a nossa parte, tem muitas almas que estão preparadas e prontas para ouvirem a pregação. Faça a pregação, anuncie Jesus, convide e você vai ter uma grande surpresa ao ver essa vida se entregar a Jesus, atendendo ao chamado dele do Senhor. O trecho dos versos de 15 ao 21, embora alguns intérpretes considerem essa passagem justamente com o restante do sermão como se referindo exclusivamente à segunda vinda em julgamento, alguns elementos contêm referências indiscutíveis com relação à destruição de Jerusalém em 70 depois de Cristo. Que isso está em pauta, é claro, a partir do relato paralelo em Lucas 21, versos 24 e 20 e verso 24. Essa seção lida com a primeira pergunta feita pelos discípulos. Verso 3. A destruição de Jerusalém, entretanto, foi uma amostra típica do julgamento final, e então serve como um sinal da ira vindoura. Isso permanece como uma declaração única da aniquilação dos tempos antigos, e é também um específico e unicamente importante princípio das dores do verso 8. Quanto ao abominável da desolação, literalmente, a abominação da desolação, a expressão poderia ser interpretada como a abominação que resulta da desolação. Se for assim, ela talvez pudesse ser lida sob a luz de 23:38, o abominável cerco de Jerusalém, que resultou no fato de essa cidade ter sido deixada desolada
aconteceu por causa da recusa obstinada e sem arrependimento das pessoas de se submeterem a Deus, conforme Jeremias 12, 7, 22, 5. Essa interpretação concorda de modo apropriado com Lucas, que substitui o abominável da desolação pela advertência. Quando, porém, vir de Jerusalém sitiada de exércitos, compare aí Lucas 21, 20. Também corresponderia a Daniel 8, 13, em que a rebelião do povo de Deus resultou na desolação do templo. Por outro lado, embora o lugar santo aqui possa significar a cidade, seria mais natural que significasse a área do templo e pelo tempo em que os romanos permaneceram no templo. Já era tarde demais para fugir. Então, a maioria entende abominável como se referindo a algum catalisador que ocasionou o derramamento do julgamento temporal de Deus sobre Jerusalém, e não o julgamento em si. Talvez a apropriação e também a profanação dos arredores do templo pelos zelotes durante a guerra seja a abominação em vista. O termo aponta para a expressão abominação desoladora em Daniel 11:31. E termos semelhantes também, Daniel 8:13, 9:27, 12:11. Daniel 9:27 acontece no clímax da visão das 70 semanas. Essa interpretação é um pouco controversa. Daniel 11:31 faz referência à abominação pelo anticristo arquetípico, geralmente considerado como tendo sido Antíoco Epífanes, ou Etíoco Epífanes, que profanou o templo ao oferecer sacrifícios a Zeus no seu interior no ano de 668 a.C. Daniel 12:11 pode se referir à destruição de Jerusalém, aos atos cruéis do último anticristo ou talvez a ambos. Provavelmente esse trecho assinalado de quem lê entenda é um comentário feito não por Mateus, mas por Jesus. Qualquer que seja o caso, o significado não é que o leitor deste evangelho entenda, mas que o leitor de Daniel entenda sobre o que o profeta estava, em última análise, falando. O fato era que quando vissem isso, deveriam fugir, sair de perto dali, fugir para os montes. De acordo com o historiador da igreja primitiva Eusébio, os cristãos fugiram de Jerusalém durante a Guerra dos Judeus, em obediência a uma profecia. Isso está num livro que não é um livro que não é canônico, História Eclesiástica, no capítulo 3, verso 5. Aqui fica a ideia de uma perseguição cruel, rápida e precisa. Por isso que Jesus fala do abreviamento desses dias, caso contrário, ninguém conseguiria escapar. Embora isso seja normalmente tomado juntamente com os versos de 15, capítulo 15, verso 21, é também possível que seja entendido como revertendo ao princípio das dores, geral dos versos 4 até o 14. Embora o engano dos próprios eleitos seja intenção dos falsos mestres, trata-se apenas da intenção deles e não uma possibilidade real. Entretanto, a advertência é ainda real porque as pessoas podem pensar que são eleitas sem que realmente o sejam. Se não fosse pelos eleitos, aqueles dias não seriam abreviados, mas mesmo os eleitos estavam em perigo por causa dos falsos mestres e também por causa dos próprios enganadores. Não era para acreditar quando dissessem que o Cristo retornou, pois sua volta seria tão notória como um relâmpago, e onde houvesse um cadáver, ali se ajuntaria os abutres. Então não é para você se iludir com uma mensagem ou com uma pretensa volta de Jesus, pois muitos falsos mestres estarão no nosso meio, anunciando que ele já veio. Nós ainda não passamos por essa fase, mas nós vamos passar por uma fase próxima à vinda de Jesus, em que anunciarão que ele já voltou. A volta dele não deixará você em dúvida. Ela será como relâmpago. Quando o relâmpago corta o céu, você sabe, ali houve um relâmpago, não tem como. E em seguida também o trovão, que é muito barulhento, muito forte o barulho. Não tem como você não ver um relâmpago. Um relâmpago corta o céu de uma extremidade à outra. Ele rasga o céu, ele faz brilhar tudo. É inequívoco. Então a volta de Jesus será assim, inequívoca, você saberá. Então se tem dúvidas, ele voltou ou não voltou? Não voltou, pode ter certeza. Agora, se você vê esse relâmpago, então aí você não vai ter dúvidas, você saberá que ele voltou.
Então a vinda de Cristo será evidente, sem ambiguidade e clara para todos. Se, portanto, restarem dúvidas, repito, não creia nessa vinda. Onde estiver o cadáver, do verso 28, compare com Jó 39:30. Assim como o cadáver inevitavelmente resulta no ajuntamento de pássaros, do mesmo modo a impiedade das pessoas certamente resultará no julgamento delas. Ou talvez o provérbio simplesmente signifique que o sinal de sua vinda será tão claro como o fato de que há carne putrefa no local em que urubus se ajuntam. Compare o paralelo também em Lucas 17:37. A Bíblia de Estudo de Genebra, conforme ela, alguns entenderam que esses versículos, dos versos 29 ao 31, representam a derrota dos seguidores de Satanás, a vingança do Filho do Homem e a expansão do Evangelho a todo mundo, o que ocorreu simbolicamente na destruição de Jerusalém. Mas a linguagem do verso 31 é paralela a outras passagens. Portanto, é difícil não interpretar essa passagem como uma referência à vinda final de Jesus em julgamento. A vinda do Senhor Jesus Cristo, conforme anunciado por ele mesmo, em detalhes aqui, em outros trechos dos evangelhos e em toda a Bíblia, confirmando sua volta, no Apocalipse, é mais do que certíssima. Mas não sabemos, ou melhor, temos problemas com alguns textos, pois cada interpretação tem suas dificuldades. No entanto, é melhor focalizarmos na mensagem principal de Jesus, nesse capítulo. Esteja sempre alerta contra Satanás, que tentará enganá-lo e pronto para o julgamento. Então, Satanás tentará enganar. Mas sabe quem é que ele vai enganar? Os incrédulos. Ele não tem como enganar os crédulos, pois está escrito, Satanás cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho de Cristo. Então, ele tem poder, não sobre os crentes, mas sobre os que não são crentes. Por quê? A rejeição do Senhor provoca o endurecimento do coração. O coração estando endurecido, enrijecido, vem Satanás. E aí ele pega e cega o entendimento destes que estão comprometidos com a incredulidade. Ele não tem poder nenhum sobre os crentes. Ok? A sua volta aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, verso 30. É a bandeira do exército de Cristo vindo para conquistar e julgar. O lamento das tribos da terra é uma alusão a Zacarias 12, versos 10 a 12. E a vinda nas nuvens se refere à admissão da soberania de Cristo profetizada em Daniel 7, do verso 13 ao verso 14. Em seguida, a fim de deixar seus discípulos mais preparados, ele lhes fala de uma nova parábola, da figueira. Nisso, ele afirma que não passaria essa geração sem que tudo isso ocorresse. A Bíblia de Estudo de Genebra, se referindo a esta geração, verso 34, que geralmente isso é entendido como significando esta raça ou esse tipo de pessoas, mas de modo mais natural a expressão significa as pessoas que estavam vivas quando Jesus disse aquilo. E tudo isso do verso 34 refere-se a todas essas coisas do verso 33. Que devem ser distinguidas da consumação propriamente dita. Elas são o princípio das dores e os sinais que levam e apontam para o retorno final de Cristo, incluindo a grande tribulação, o domínio e a queda de Jerusalém. Todos esses elementos, todos dessa profecia, salvo somente a consumação propriamente dita, ocorreram de alguma maneira antes da morte dos discípulos. Conforme estamos vendo, todas as tentativas de prever o tempo do retorno de Cristo aqui são condenadas. Se fosse possível deduzir o tempo a partir das Escrituras, não era Jesus um bom estudioso delas para apurar isso? É verdade, né? Como Jesus era totalmente humano, assim como inteiramente divino, sem nenhuma mistura entre as duas naturezas, não é de admirar que a sua mente humana tenha permanecido ignorante a respeito de algumas questões. Esse versículo é difícil para aqueles que navegam o que Jesus considerava-se como o Filho, uma vez que é extremamente improvável de que a igreja primitiva tivesse inventado um dito que parecesse limitar o conhecimento de Jesus. Como começou, ele termina, dando o seu alerta máximo de vigilância extrema. A palavra-chave aqui é vigilância, viu?
Esse é o resumo dos versos de 42 a 51. Vigiai e orai. Olha que primeiro ele fala vigiai. Então, vigilância acima de tudo. Não deixe o seu coração ser endurecido, porque senão você não tem como vigiar. Satanás vai reinar na sua vida. Vigiai e orai. Mordomia ativa, não uma espera preguiçosa. Amém? Mateus 24:1 começa assim. Tendo Jesus saído do templo, ia se retirando, quando se aproximaram dele os discípulos para lhe mostrar as construções do templo. Esse é o primeiro verso do capítulo de número 24. O capítulo de número 24, ele é extenso, ele tem 51 versículos, e o verso de 51 diz assim: E castigá-lo-á, lançando-lhe a sorte com os hipócritas. Ali haverá choro e ranger de dentes. A hora em que não cuidarmos, virá o Filho do Homem. Por isso que ele nos manda estar apercebidos, vigilantes. Ora, se estivermos apercebidos e atentos, não seremos surpreendidos, porque entenderemos os sinais da sua vinda, como podemos entender e esperar a tempestade que está vindo. Você não vai se molhar, não. Se você observar, você não vai ser apanhado pela chuva. Você vai procurar abrigo, proteção. A mesma coisa é a vinda de Cristo. Você não vai ser apanhado. Você vai procurar se precaver aí da chuva que está vindo. É comparado a servo mau aquele que negligencia as palavras do Senhor e a desprezam. O servo mau é o que negligencia, é o que ignora, é o que rejeita e é o que endurece. Satanás age nele. Satanás só tem poder sobre os incrédulos e não sobre os crentes. Amanhã estaremos aqui com o capítulo de 25. Jesus está voltando novamente, o tema, as 10 virgens e os talentos. Olha que parábolas fantásticas que nós estaremos vendo amanhã para a nossa edificação, para o crescimento, para nós conhecermos mais da glória de Jesus. Então, meus queridos, você que está ligado aí no canal do YouTube, inscreva-se em nosso canal e clica no sininho para você fazer o acompanhamento das nossas atualizações que são diárias. Lembrando que a parte escrita dessa narrativa, um pouco extensa, né, o capítulo 24, nós já estamos aí com quase 23 minutos, essa parte é extensa, merece estudo, concentração, dedicação. Quanto mais você estudar, melhor. Você vai encontrar ela escrita em www.jamaisdesista.com.br. Você também vai encontrar na nossa loja virtual, ossemeadores.com.br, a Bíblia de Estudo de Genebra e outros materiais, livros, bíblias, promoções, o que você desejar. Nosso programa de rádio, que nós estamos anunciando para você na radio.ossemeadores.com. Todos os dias, a partir das 8h30, o Momento Missionário. E hoje nós tivemos aqui esse Momento Missionário concomitantemente com a gravação do capítulo 24 do livro de Mateus. A todos um bom dia. Maranata, ora, ora, vem, Senhor Jesus. Deus abençoe sua vida, sua família, seu ministério, em nome de Jesus. Amém.